Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, uma boa tarde a todos. Eu me chamo Júnior, estou aqui com os meus enteados que irão nos ajudar nesta tarde maravilhosa a dar continuidade naquele estudo que nós começamos ontem. Queridos, o estudo de hoje iremos falar sobre a beleza da criação divina. Tudo que Deus criou, os dias, o que Ele criou em seus devidos dias, tudo certinho, nós iremos aprender aqui agora. Este é o Júnior, meu xará, o filho mais velho de minha esposa. Essa é a Stephanie, a filha do meio dela. E eles irão nos ajudar aqui a responder todo o questionário desse pequeno estudo que iremos fazer aqui. E para a gente dar início a esse estudo, eu peço ao Júnior que comece com uma breve oraçãozinha para que a gente possa ser abençoado por Deus, né? Ter discernimento na hora de estudarmos a palavra dele. Vamos orar, né? Ore aí, Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Amém. E nos ajuda, Senhor, a falar a Tua palavra. Senhor, venha nos abençoar. Abençoe esse canal, Senhor, do meu padrasto. Que venha evoluir mais e mais. Amém. Que as pessoas que estão assistindo possam entender o que for dito aqui, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado. Então, vamos dar início. Como eu tinha falado no vídeo anterior, todo o estudo que nós iremos abordar aqui tem uma introdução falando referente ao tema a ser abordado, né? Então eu vou ler agora este tema, eu vou ler esse textozinho aqui para que a gente possa começar a responder o nosso questionário. E o texto diz assim: tudo o que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido, o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Aí eu lhe pergunto agora, poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como iremos ver no presente estudo. Então, queridos, nós vemos aqui, nesse pequeno texto de introdução, que não teria como o universo ser criado por acaso ou do nada, né? Então, agora nós iremos começar a responder o nosso pequeno questionário. Irão ser, neste aqui, no vídeo passado, nós respondemos 10 perguntas, esse vai ser menos. Iremos responder apenas 7 perguntas. E para não se prolongar muito, vamos começar. A primeira pergunta diz assim: como era a Terra antes de ser criada? E a resposta nós iremos encontrar lá em Gênesis capítulo 1, verso 2. E antes da gente começar a ler, vamos fazer uma oração para poder estudar a palavra de Deus, né? Vamos orar. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, a Tua palavra, Senhor, está aberta neste momento e te pedimos encarecidamente que derrame o Teu Santo Espírito sobre nós. Nos dê sabedoria e discernimento para compreendermos e entendermos tudo o que for dito aqui. Amém. Pai, nos abençoa, fica com cada um de nós, fica com estas pessoas que estão assistindo esse vídeo agora. Perdoa todos os nossos pecados, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, para responder a primeira pergunta: como era a terra antes de ser criada? E Gênesis diz assim: a terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, queridos, Gênesis nos mostra aqui que a terra ela era sem forma e vazia. Não existia nada sobre ela. Apenas o mar. E o Espírito de Deus pairava pelas águas ali, né?
Então, a primeira pergunta está respondida. Ela era sem forma e vazia. A segunda pergunta, ela diz assim: como foi formado o universo? Então, aqui nós iremos abrir três textos, né? Primeiro, Hebreus, capítulo 11, verso 3. E Salmos 33, verso 6. E eu vou ficar com Salmos 33, verso 9. 33. Achei. Vamos lá. Como foi formado o universo? Primeiro Hebreus. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Então nós vemos aqui que o universo ele foi formado pela palavra de Deus. É o que Hebreus nos conta neste momento. Agora vamos lá para Salmo 33, verso 6. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Amém, glória a Deus. Mais uma vez nós vemos aqui que a palavra de Deus nos mostra que o universo foi formado por sua palavra. E no verso 9 aqui esclarece mais ainda, pois diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Queridos, Deus é maravilhoso. É tão maravilhoso que ele criou o universo apenas com sua palavra. E vamos mais para frente, pois existem mais coisas interessantíssimas que nós iremos ver aqui nesse estudo. Terceira pergunta diz assim: quem participou do ato da criação? Vamos lá para Gênesis capítulo 1, verso 1. Gênesis capítulo 1, verso 2, que a gente leu, mas é sempre bom repetir. E eu vou para o Novo Testamento. Vou lá para João, capítulo 1, versos 1 a 3. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Amém. Então, nós vemos aqui que Deus criou os céus e a terra. Verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Amém. O Espírito de Deus. Então, nós sabemos agora que estava presente Deus, o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. E João aqui, ele fala assim, capítulo 1, verso 1 a 3. No princípio era a palavra. Em outras traduções tem verbo. Aqui na minha é palavra. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus. No nosso entendimento, quem é a palavra ou o verbo? Cristo. Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que Jesus estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, verso 2, ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Verso 3, todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém, meus irmãos. Aqui nós vemos que quem participou do ato da criação? Deus, o Espírito Santo e Jesus Cristo. Então, a Trindade fez parte da criação do universo. Cristo, ele é tão importante neste ato da criação, que aqui João nos revela, no verso 3, que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então, nós vemos aí a importância de Cristo na nossa vida. Sem Cristo, nós não teríamos sido criados. Verdade. Pois não existiria nem terra, onde a gente iria habitar, né? Então, nós vemos aqui. Vamos lá. Quem participou? Deus. Deus. Você não estava não lá, rapaz. Ainda. Deus, o Espírito Santo e Cristo participou da criação do universo. Nós vamos para a quarta pergunta agora. Nós vamos aqui. Quem foi
como foi o processo diário da criação. Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Vamos estudar agora o que aconteceu no primeiro dia. Verso 3 até o 5. Disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre as luzes e as trevas. Chamou Deus a luz de dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Amém. Então nós vemos aqui que no primeiro dia, Deus fez a separação do dia e da noite, da luz e das trevas. Segundo dia, versos 6 até o 8. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Amém, glória a Deus. Então nós vemos aqui que no segundo dia Deus criou os céus, né? Deus criou os céus. E do verso 9 ao 12, eu vou ler aqui, que fala assim: Então disse Deus, que as águas que estão sob o céu se reúnam em um só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Queridos, nós vemos aqui que nesses 3 primeiros dias, Deus criou o dia e a noite no primeiro dia. No segundo dia, Deus criou o céu. E no terceiro dia, Deus fez a separação entre a terra e os mares. Deus criou a terra e os mares no terceiro dia. No quarto dia, nós vamos ver agora do verso 13 ao 19. Leia, gente. Houve tarde e manhã, o terceiro dia. Disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite. E sejam eles para sinais, para estações, para dias e noites. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde e manhã, o quarto dia. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui que no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. O sol para clarear, iluminar o dia, a lua e as estrelas para iluminarem a noite. As estrelas, eu creio que ele quis dar uma pitadazinha a mais de beleza na noite, né? Para ela não ficar só aquela bola branca iluminando a noite. Ele colocou algumas luminárias pequenas, né? Para que embelezasse mais o céu, e ficou maravilhoso. Como o próprio Deus fala aqui mesmo, e viu Deus que tudo era bom, né? Então, quarto dia, do verso 20 ao verso 23. Quinto dia, do verso 20 ao 23. Disse Deus, povoasse as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra dos mares, e na terra se multipliquem as aves.
houve tarde e manhã o quinto dia. Amém, glória a Deus. Nós vemos aqui agora que no quinto dia, Deus criou as aves, Deus criou os animais selvagens. Perdão. Deus criou aqui no quinto dia os animais aquáticos, selvagens é depois. Os aquáticos e as aves, né? E no sexto dia, nós iremos ver aqui que a criação de Deus, no sexto dia, ela é mais do que perfeita, né? No sexto dia, verso 24, 26 e verso 31. Diz assim, verso 24. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens, segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com a sua espécie. E observou Deus que isso era bom. 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Aí agora o verso 31, que diz assim: então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era bom, muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Amém. Queridos, amém. Glória a Deus. No sexto dia nós vemos aqui que Deus criou os animais selvagens, cada um conforme a sua espécie. Os animais domésticos da mesma maneira, cada um conforme a sua espécie. Répteis. Deus criou no sexto dia o ser humano. Deus nos criou no sexto dia. E vejam que maravilha. Queridos, a nossa vida, a vida do ser humano, ela é tão importante que Deus ele fez diferente. Ele não quis falar e dizer, olha, haja o ser humano. Não, Deus ele foi bastante atencioso ao chamar o Filho dele, nosso Salvador Jesus Cristo, e falar, e o Espírito Santo também, e falar, façamos o ser humano à nossa imagem e semelhança. Deus nos moldou ali, nos criou no sexto dia. Então, nós ficamos sabendo aqui que no primeiro dia Deus criou ele fez o dia e a noite, né? No segundo dia, nós vemos aqui no verso 6 até o 8, que ele criou os céus. No terceiro dia, ele criou a terra e os mares. No quarto dia, no verso 13, ele criou os luminares maiores, né? Que é o sol e a lua. É isso? Isso. No quinto dia, ele começou a criar os animais aquáticos e as aves. E no sexto dia, como nós acabamos de ver aqui, ele criou os animais selvagens, os animais domésticos e o ser humano. No sétimo dia, capítulo 2, verso 1 a 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos os seus exércitos. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nele, nesse dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que lá na criação, Deus criou o sétimo dia para nós descansarmos. Pois nós vemos aqui que a Bíblia fala que Deus descansou no sétimo dia. Ele descansou no sétimo dia.
Só que nós devemos parar e analisar um pouco. Será que Deus, sendo Deus, precisaria de descanso? Nós sabemos muito bem que não, né? Deus ele não precisava de descanso, pois Deus é Deus. Mas Deus ele não fez o dia do sábado para que ele não fez o dia do sábado para que nós descansássemos de qualquer maneira, né? Mas esse é um assunto lá para frente, lá para bem frente. Nós vamos falar direitinho e eu explicarei. Já falei também referente a esse assunto em outros vídeos aí mais para trás. Quem quiser dar uma olhada, eu não me lembro qual é, não me recordo, mas tem um título lá. Eu já fiz aí uns 30 vídeos, eu acho, e tá lá atrás. Eu falo referente ao sábado. Então no sétimo dia, Deus descansou, que é o sábado. Ele criou o sábado ali, o sétimo dia, e ele descansou no sétimo dia. E aqui no estudo mostra que a palavra hebraica para dia, na expressão tarde e manhã, o primeiro dia, é Ion, que significa um período de 24 horas, quando é acompanhada de numeral ordinal. Então, nós vemos aqui que o dia ele significa basicamente tarde e manhã, manhã e tarde, né? E vamos lá. Quinta pergunta: como se deu a criação do homem e da mulher? Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, verso 26, verso 27. Não, peraí. Leia o 26 e o 27. Você vá para o capítulo 2, verso 7. E eu vou para o verso 18 ao 25. Vai. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. Amém. Então nós vemos aqui que como se deu a criação do homem e da mulher? Deus, através de Deus. Deus criou o homem para que dominasse sobre todos os animais que foram criados ali no Jardim do Éden, né? Vamos agora para o capítulo 2, verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Amém. A alma vivente. Então, aqui nós vemos que Deus criou o homem, ele modelou o homem, né? Na sua versão tá como aí? Aqui Ele modelou, né? Ele passou a ser alma vivente. Não, aqui no começo do 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aqui na minha tá, então o Senhor modelou. Olha que magnífico, né? Eu gosto da minha tradução porque ela é bem específica com o que Deus fez conosco, né? No dia da nossa criação. Deus ele modelou o ser humano ali do pó da terra com suas próprias mãos, né? Aqui no verso 18 a 25 fala bem assim: então declarou Yahvé, o Senhor: não é bom que o ser humano viva sem a companhia de um semelhante. Farei para ele alguém que o ajude e a ele corresponda. Sendo assim, o Senhor modelou do solo todos os animais selvagens e todas as aves do céu, e em seguida os trouxe à presença do homem para ver como este os chamaria. 18 a 25. Isso. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse precisamente seria seu nome. E desse modo o homem nomeou a todos os animais, os rebanhos domésticos, as aves do céu e a todas as feras. Entretanto, não se encontrou para o próprio ser humano alguém que
com ele cooperasse e a ele correspondesse intimamente. Então Yahvé, Deus, fez Adão cair em profundo sono, e enquanto este dormia, retirou-lhe parte de um dos seus lados do corpo, uma costela, e fechou o seu lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus modelou uma mulher e a conduziu até ele. É o verso 25, né? Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, ou varoa, em outras palavras, porquanto do homem foi extraída. Por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. O homem e a mulher viviam nus e não se envergonhavam. Amém. Então, a criação do homem, ela foi basicamente o que a gente estudou aqui. O homem foi criado, foi modelado ali por Deus, do pó da terra. E a mulher, ela foi criada da costela do homem, né? E nós vemos aqui, só para poder implementar um pouco essa partezinha aqui que foi falada aqui, nós vemos que o casamento ele já foi instituído aí na criação do ser humano, né? Quando Deus cria a mulher, no verso 24, ele bota aqui: por esse motivo é que o homem deixa a guarda de seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e eles se tornam uma só carne. Aqui Deus ele está falando sobre o casamento do homem e da mulher, né? Que quando eles se unem, eles se tornam uma só carne e passam a ser uma só pessoa. Não literalmente, claro. Então, nós vemos aqui que o homem foi criado do pó da terra e a mulher da costela do homem. Vamos agora para a pergunta de número 6. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Olha, que massa, essa daqui eu tinha visto. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Gênesis 2, verso 8 e você o verso 15. Capítulo 2, verso 8. Pode ler já. E você o verso 15. Do capítulo 2 também. Pode ler. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da direção do Oriente, e pôs nele um homem que havia formado. Amém. Então veja, Deus tinha dado ali a Adão o jardim como presente, para que ele cuidasse daquele jardim. Verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Amém. Então nós vemos aqui que Deus, o casal ali, ele recebeu o jardim do Éden, né, como presente de Deus para eles, para que eles cuidassem, cultivassem, zelassem daquele jardim ali, né? Pergunta de número 7. Sob que condições eles viveriam eternamente no jardim do Éden? Eu basicamente li aqui, mas vamos repetir. Eu vou repetir aqui. Capítulo 2, verso 15 ao 17. E diz assim, na minha tradução, na tradução da minha Bíblia: assim Yahvé, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para zelar por ele e nele fazer suas plantações. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente o fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim. Verso 17. Contudo, perdão, é que o vento aqui bateu no nariz. Verso 17. Contudo, não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com toda a certeza morrerás. Então, queridos, a única condição que Deus deu a eles ali foi: olha, vocês vão poder comer de tudo, mas não comam daquela árvore ali, pois no dia que comerem, vocês morreriam, vocês irão morrer. Então, a única condição foi essa.
não comam da árvore do bem e do mal. Certo? Queridos, aqui se encerra esse estudo. Nós vimos aqui, falamos aqui um pouco sobre a beleza da criação de Deus, né? É claro que esse estudo, esse tema, ele não para aqui, né? Ele é bastante vasto, é grande, mas é só um resumo da criação, do estudo da criação de Deus, né? Da criação divina. Eu espero que todos vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido de Deus aqui tudo sobre a criação, ou uma boa parte sobre a criação que Deus fez aí para nós, nos dando esse planeta maravilhoso e bonito para que a gente cuidasse. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos aí muitas catástrofes, muitas coisas acontecendo que nós mesmos, seres humanos, estamos causando com o nosso planeta, né? Que Deus deixou para que nós pudéssemos zelar, cuidar dele. Mas é isso. O estudo de hoje foi esse. O próximo estudo de número 3, nós iremos falar sobre a origem do mal. Então nós vamos falar sobre como o mal entrou na Terra, né? Como se deu aí como o pecado veio a existir e tudo. Então, queridos, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer grandemente a cada um de vocês. Primeiramente, agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês, por estarem fazendo parte desse estudo maravilhoso de hoje. Eu gostaria de pedir a Stephanie que encerrasse o vídeo com uma breve oração. E é isso. Que vocês tenham tirado o melhor desse estudo e tenham aprendido, nem que seja um pouco sobre a criação de Deus, né? Vamos orar. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado a Deus por estarmos aqui na Tua presença. Obrigado. Estamos aqui, ó Deus, encerrando, ó Pai, esse estudo maravilhoso, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, e que não deixe nada de mal acontecer com elas, ó Deus. Senhor, que elas venham ter entendido, ó Deus, cada palavra que for dita aqui, ó Deus, da Tua criação. Que a gente venha ter entendido também que a gente está aqui para aprender também, Senhor. É verdade. Que o Senhor, como eu disse antes, abençoe cada um, né, para que possamos, ó Deus, aprender mais e mais da Tua palavra. Nos dá condições, que a gente possa fazer mais vídeos juntos, ó Pai. Amém. É isso que eu te oro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi mais um estudo. Eu agradeço a cada um de vocês por estar fazendo presença aqui, assistindo esse vídeo. Mais para frente iremos postar mais sobre esses estudos, né? Como eu havia falado, são 27 estudos esse pequeno livro que se chama Ouvindo a Voz de Deus. É muito interessante, muito bom mesmo de se estudar, porque ele é bem explicado. Os textos bíblicos são bastante fáceis de se achar, né? E bastante explicativos. E é isso, até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. E eu encerro aqui com vocês. Um abraço. Jesus abençoe. Amém.